Porque não é admissível um cristão votar em quem é a favor do aborto, quem é a favor da liberação das drogas, quem é a favor de bandido, quem é a favor de ideologia de gênero. Não dá. Não dá. Vocês têm que entender uma coisa. Ou você é católico, ou você é cristão, ou você não é. É incompatível você querer votar numa pessoa que é contrária à sua fé. Ou sua fé de gaveta. É só aqui, no domingo. Amanhã, saiu dali, já não importa. Você pode votar no pior bandido já condenado em três tribunais. Três. Onde estão os nossos juristas? Onde estão os nossos advogados? Católicos, cristãos, médicos. Nós vimos na pandemia. Cadê os médicos cristãos? Que deixaram se levar por uma politicagem vagabunda. Onde estão? Onde estão os cristãos? Os 80 e tantos % de que se dizem cristãos desse país? Advogados, médicos, professores. Os professores se deixaram levar por uma ideologia de socialismo, comunismo. Isso é contrário à sua fé. Professor comunista e católico e cristão não bate. É incoerência, é hipocrisia. Onde estão os nossos professores? Que ensinam moral. Agora não, os professores são os primeiros a fumar maconha na faculdade. A favor de liberação das drogas. Procura um pai e uma mãe que tem um filho drogado. Eu atendo aqui pai, mãe, avô, família aqui, ó, destruída, porque tem um jovem, um adolescente, uma menina que está nas ruas se prostituindo por causa de droga. E nós vamos votar em pessoas assim? Pode votar. Mas não diz que você é católico, não. Não diz que você é cristão, não. Porque é incoerência. Ou você é ou você não é. Casamento contra a família. Contra a família. Casa, separa casa. Pode fazer o que pode ter um, duas, pode ter o que você quiser. Contra a família. A favor do aborto. Quer ensinar as nossas crianças? Isso me deixa indignado. E eu vou falar. Até espumar a orelha. Canto da boca já vai. Não mexa nas crianças. Essas mesmas pessoas que querem ideologia do gênero, sabia que elas olham para o estuprador, para o pedófilo, e diz que é doença? Como é que você pode votar numa pessoa dessa? Você como um pai, eu tenho muitas filhas e filhos hoje, é o de vocês é meu. Mas eu sonhava em ter uma filha. Eu vou admitir que um marmanjo entre no banheiro da minha filha e diz, eu sou mulher, e entre no banheiro da minha filha, porque se acha mulher. Nós estamos numa loucura. O mundo sem Deus é uma loucura. Loucura. E estamos assistindo tudo isso e achando... olha, nos países aqui em volta, comunismo e socialismo está sendo implantado, viu? E sabe por que eles ganharam? Eles não são a maioria, não são a maioria. Esse povo não tem fé, não tem Deus no coração, não são a maioria, não são. Sabe por que eles se elegem? Porque os bons não votam. Os bons, não gosto nem de A nem de B, não me envolvo. Não se envolve não, você vai ser governado por quem não presta. Está errado. Nossa fé, ou eu estou aqui como padre para mostrar para vocês que nós podemos virar um país comunista e vocês não vão ter missa não. Eu vou ser preso, se não morto. Nós não teremos liberdade religiosa, não. Para você ir na missa, não. É o que eles quiserem. E aqui no Brasil, não está muito longe, não. Foram as freirinhas expulsas? Foram. Agora aqui no Brasil, eles podem condenar, sabe o quê? Crime de abuso de autoridade religiosa. Sabe o que significa isso? Eu, como padre, não posso falar das coisas de Deus que é contrário a aborto, casamento homossexual. Eu não posso falar sobre nada disso, porque é um abuso de autoridade religiosa. Eu vou ser preso. E eu não posso ser candidato. Não posso, eu não quero. Mas vocês, leigos, têm que se envolver com política, sim. Porque se vocês não se envolverem, vocês vão ser governados por quem não presta. Nós não podemos ficar calados. Amém. Pior chaga desse país está no judiciário hoje. Que poderia colocar muita gente, bandido, na cadeia, solta. E ainda deixa de ser candidato ainda. Cadê a ficha limpa? Lei da ficha limpa. Foi por pressão da igreja, viu? A igreja ali, ó, lutando para quê? Para que não tivesse candidato ficha limpa, ficha suja. Mas hoje tem. Está liberado. Então esse país, lá fora, é visto como um país de cleptomaníacos. É uma cleptocracia.
É um país governado, país regente, dominado por bandidos. Nós não podemos aceitar isso. Somos a maioria. Somos a maioria. Democracia significa a vontade da maioria, não da minoria, da maioria. E somos a maioria nesse país. Ou então nós estamos dizendo que somos católicos, cristãos e não somos. Não existe cristão comunista. Eu vou te provar isso com 3 motivos que têm a ver com a gênese da própria aberração. Em primeiro lugar, para o comunismo, Deus é um problema, bem como qualquer convicção metafísica, porque só há espaço para um Messias e um Salvador que se chama Estado. Em segundo lugar, para o comunismo, família é um problema. Se o núcleo familiar se mantém com toda a sua estrutura, e mais especificamente a educação paterna, o comunismo não consegue ser implantado, ele precisa destruir o núcleo familiar. Em terceiro e último lugar, para o comunismo, a vida é um problema. Anote aí, 20 milhões de mortos na União Soviética, 65 milhões de mortos na República Popular da China, 2 milhões no Camboja, 2 milhões no Afeganistão, 2 milhões na Coreia do Norte. E aí eu poderia citar inúmeros casos e regimes que foram implantados em diversos países, sem falar do abortismo. Se você apoia comunista, você é cúmplice disso tudo e é uma pessoa muito má. Estamos vivendo tempos difíceis, só não vê quem não quer. Esse fato aí, meus irmãos, da Alemanha, esses falsos ensinamentos que os bispos da Alemanha, 86% dos bispos da Alemanha estão querendo que isso aconteça dentro da igreja, tanto ensinamento errado que vão contra a Sagrada Escritura, vai contra o que o magistério da igreja sempre ensinou, o que a tradição da igreja sempre nos trouxe. E eu não sei como é que eles, lendo os evangelhos, lendo a Sagrada Escritura, eles começam a dizer que é possível viver dessa forma. Uma igreja, agradável, uma igreja onde Deus está ao nosso serviço. Nós não estamos ao serviço de Deus. Uma igreja onde tudo é permitido. Se tudo é permitido, então, meus irmãos, eu pergunto, por que o Pai enviou o seu Filho para morrer por todos nós? Se não há mais motivo de lutarmos contra o pecado, se as verdades eternas, como o céu, o inferno e o purgatório, a gente não se sabe nem mais se acreditam nisso. Se nós não nos voltamos para o nosso fim, se nós não nos voltarmos e dizermos que um dia nós teremos que estar diante do tribunal de Deus, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, e ali nós vamos prestar conta dos nossos atos. Então, se tudo é permitido um homem se separar de uma mulher, casou na igreja direitinho, ele pode separar e arrumar outra. O importante é ser feliz. Tudo é permitido. É permitida a ideologia de gênero, é permitido o aborto, tudo é permitido. Então, para que lutar mais? Que igreja é essa? Essa não é a igreja que Jesus fundou. E se nós não tivermos esta graça de ouvir a nosso Senhor, nós vamos ficar perdidos. Então, se nós não fazemos esse estudo, essa vida de oração, gastar esse tempo que é necessário, porque olha, exige muito. Você parar para ler um livro, você meditar naquela palavra que está ali, gasta tempo, às vezes dá até preguiça, a preguiça mental. Ontem eu estava falando para a Vanusa, eu disse, olha Vanusa, eu estou com os livros aqui para ler, mas estou numa preguiça mental. Preguiça de ler. Mas eu fui lá e peguei e leio assim mesmo. Porque é necessário, porque os tempos de hoje, nós não podemos mais brincar, porque senão as heresias das heresias vão entrando e nós vamos permitindo que isso aconteça. E como é que nós vamos contemplar a glória de Deus um dia, se nós vamos nos deixando levar por essas heresias que estão entrando aí? Cada um faz o que quer. Por que a igreja tem, na igreja católica, nós temos Pedro, que Jesus colocou à frente, e na sucessão apostólica nós temos os papas, que são os sucessores
de Pedro. Por que a igreja coloca? Para que haja unidade. Lembremos lá nos Atos dos Apóstolos, que quando tinham qualquer coisa que estava assim em discussão, aquela questão da circuncisão, que teve o primeiro concílio, que foi o concílio de Jerusalém, se os gentios tinham que passar pela circuncisão que os judeus passavam, se havia necessidade ou se eles já seriam batizados logo. E aí cada um pensando de um jeito, foram lá, conversaram com Pedro e aí decidiram que não haveria necessidade de passar assim, porque a circuncisão agora era do coração, não era mais a do corpo, para ter unidade. Agora veja, se não há unidade e cada um pensa e fala de um jeito, se cada bispo vai falando do seu jeito nas suas dioceses, meus irmãos, a igreja vai virar uma bagunça se isso acontecer. Aí sabe o que é que vai acontecer? Vai ter aqueles bispos que são assim, firmes na fé católica, aí provavelmente vai ter aqueles que são mais assim, progressistas, e que tudo é permitido, então cada um vai para o seu lugar. Então eu vou para aquele lugar porque lá tudo está liberado. Não, os que levam a sério vão dizer assim, não, eu vou aqui, porque aqui é mais exigente. É assim não, a igreja é uma só. E como eu tenho falado para vocês, a igreja é uma só e a igreja fala apenas uma coisa, ela não fala várias coisas. Esse negócio de cada um falar uma coisa, isso aí nós encontramos no protestantismo. Naquela igrejinha, naquela seitazinha lá eles estão falando uma coisa, naquela outra lá eles estão falando outra, naquela outra está falando outra. Imagina, meus irmãos, se isso acontecer na igreja católica, o que será de nós? A quem nós iremos recorrer? Por isso que eu estou dizendo, ao catecismo, ao que a igreja sempre ensinou, e é ali que nós vamos permanecer, e é ali que nós vamos ser firmes. Bem, então Deus está dizendo o quê? O Pai, escutai o meu filho. E aqueles que escutarem Jesus e perseverarem, um dia, meus irmãos, Jesus vai nos levar para o monte. Não o Monte Tabor, mas o monte onde a Trindade habita, que é o céu. Se Pedro ficou tão entusiasmado só em ver Elias, Jesus e Moisés, imagine no dia que nós estivermos lá e nós vermos a Santíssima Trindade e a multidão de santos e santas que perseveraram na igreja e que ouviram nosso Senhor, e nós habitando para sempre lá no céu. Como eu sempre brinco aqui, eu acho que eu vou desmaiar de tanta alegria, se é que se desmaia lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima. Tem uma série de leis que estão tramitando, que vão depender do voto do deputado federal, que vão depender do voto do senador, que vão ser incorporadas pela ação da máquina estatal através da presidência da República, e nós vamos estar votando nessas pessoas no próximo mês, que vai tomar força também nas câmaras estaduais, nas ações que são feitas através do Estado. E nós precisamos de valores cristãos trabalhando nesses contextos. Por causa disso, está havendo no Brasil um movimento
que eu faço parte agora, graças a Deus, tá? De líderes cristãos, de várias denominações, evangélicos e católicos, que estão trabalhando para que a gente possa impedir que a iniquidade seja institucionalizada na forma de lei. E por isso alguns pastores têm se posicionado firmemente no rádio, na televisão, com as suas igrejas, e também a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nessa última semana, escreveu um documento e publicou e lançou na mão de toda a imprensa, se posicionando com relação a esses assuntos. Eu vou pedir que você assista um vídeo de alguns minutos que fala desses problemas e de como nós precisamos levar isso a sério, porque isso tudo que vai passar aqui é iniquidade institucionalizada. E que nós precisamos nos posicionar e dizer, nós não queremos isso na nossa nação. E procurar pessoas que nos representem para dizer, vou votar contra essas coisas. Porque caso contrário, a iniquidade será oficializada. E Deus não vai ter outra coisa a não ser julgar a nossa terra. É isso que a Bíblia diz. Então veja esse vídeo um pouquinho. O mundo está vivendo um cenário de terríveis crises. Isso todos sabem. Mas você, Igreja Cristã Brasileira, sabe o que está acontecendo aqui no seu país? Lei da Mordaça. Nossa liberdade religiosa nos dá o direito de fé, escolha e opinião. Porém, se for aprovada a Lei da Mordaça PLC 122, correremos o risco de sermos criminalizados por não concordarmos com a prática da homossexualidade. Nós devemos ter muito cuidado em relação à questão da Bíblia, porque nós sabemos que é um livro antigo, a Bíblia ela não é o livro sagrado. A pornografia anda desenfreada, a imoralidade não é algo mais escondido. A indústria pornográfica possui imunidade tributária, faz em média 2 filmes pornográficos por dia. Casos de pedofilia, eles acontecem em todos os cantos do país, está em todas as classes sociais. O Disque 100 recebe mais de 30 mil denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes todo ano. A família enfraqueceu. Querem que a entidade familiar seja apenas aquilo que for considerado uma união estável entre 2 pessoas e querem instituir o divórcio de fato. A taxa de divórcio no Brasil já atingiu a marca de 41%. O Brasil é o país que melhor aceita o divórcio. Entre os 35 países pesquisados, apenas 12% dos brasileiros é favorável a manter o casamento. A violência familiar é um fato. Há mais crimes sendo cometidos contra a mulher e a criança da porta para dentro da casa do que da porta para fora. Tortura, constrangimento, agressões, tudo com alto grau de parentesco. Pais matam filhos e filhos matam pais. Infanticídio. Milhares de crianças indígenas são enterradas vivas em tribos indígenas do Brasil. Se elas nascerem com alguma deficiência, se forem gêmeas, ou se o pajé disser que esta não tem alma, estão condenadas à agonia de ficar até horas debaixo da terra e morrer por sufocamento. Sem a lei Moadir, que as quer defender, elas serão sacrificadas em nome da cultura e as vistas grossas de quem poderia ajudar. Estamos matando as nossas crianças de todas as formas. Exemplo disso é a legalização do aborto. Há uma emenda que descriminaliza o aborto no Brasil e autoriza sua prática até o 9º mês de gestação. Com isso, ficamos a um passo de termos que carregar a vergonha e a maldição de um país que é a favor do aborto. Elas terão a vida negada, serão mutiladas, arrancadas com métodos cruéis. Este ultrassom mostra o momento que o
cano de sucção penetra no útero para a retirada do feto. Percebe-se que o feto está desesperado. Vejam o coração, está acelerado. É um grito silencioso. Ele sabe que algo errado está acontecendo com ele. Mas nós não estamos sabendo o que está acontecendo em nosso país. Cadê a igreja? Ela se fechou em seus problemas internos. Adormeceu, ficou passiva. Precisamos clamar pelo nosso país. Igreja brasileira, reaja. Desperta nossas almas, Senhor. Vivifica a tua igreja. Enquanto há tempo, enquanto o amor não morreu, tira a venda dos nossos olhos. Vivifica a tua igreja. Tudo isso está acontecendo em termos de projetos de lei da nossa nação, permitindo que essas coisas, que para nós são iniquidade, elas se transformem em coisas completamente normais e legais da nossa nação. E eu queria pedir não somente para você orar, eu acho que todos nós devemos orar, mas nos posicionarmos e procurarmos, quando votarmos, as pessoas que se posicionem claramente contra estas coisas e assumam o compromisso de lutar no Congresso Nacional, de lutar na máquina estatal contra a legalização da iniquidade. Eu sei que existem pessoas contra e a favor de todos esses temas em todos os partidos políticos, mas há um partido político que fechou questão sobre esse assunto. Um partido político que é o PT, do nosso presidente. Ele no seu congresso desse ano, ele no congresso geral, quando eles indicam os seus deputados, ele fechou questão sobre estas questões. Ou seja, se um deputado, se um senador do PT, ele votar contra, de acordo com a sua consciência, contra qualquer uma dessas leis, ele é expulso do partido. Já 2 deputados federais foram expulsos do PT por se manifestarem contra o aborto. E isso fez com que a Igreja Católica se manifestasse publicamente, porque eles estavam ligados à Igreja Católica, junto ao PT, e se manifestaram contra, e por isso foram expulsos do partido. E a Igreja Católica então emitiu nota pública dizendo, olha, não votem em ninguém do PT. Eu diria para você a mesma coisa. Algumas pessoas não vão gostar do que eu estou falando, mas eu estou falando bem claramente, porque quando não se pode votar com a consciência, não adianta votar em pessoas, porque o partido já fechou questão. Se você entrar no site do Governo Federal e pegar lá o Projeto Nacional de Direitos Humanos 3, você vai encontrar todas as propostas que o governo federal, através do presidente da República, colocou na mão do Congresso para serem votadas na próxima legislatura. E todas elas são questão fechada para o PT. Todas elas estão aqui, nesse vídeo. Tá? E mais, se você olhar, você vai ver como a máquina estatal está mobilizada. Isso aqui é responsabilidade de pressão do Ministério da Justiça, isso aqui é responsabilidade de pressão do Ministério da Saúde. E se os ministros de Estado que estão ligados a esse governo não trabalharem assim, perdem o seu cargo. Então eu queria pedir para você levar a sério essa questão. Como pastor, eu nunca fiz isso, eu não estou dizendo para você votar em A ou B, eu vou dizer para você em quem não votar. Em pessoas que estejam trabalhando a favor da iniquidade na nossa terra. Porque senão, queridos, Deus vai julgar a nossa terra. E se Deus julgar a nossa terra, isso vai acontecer na tua vida e na minha vida, porque eu faço parte dessa terra. Porque Deus não tolera iniquidade. Amém? Vocês estão dispostos a morrer pela fé católica? Vocês estão dispostos a não deixar de falar a verdade? Vocês estão dispostos a ser processados? Olá, amigos. Salve Maria. Estamos recebendo mensagens de vários fiéis que acompanham a Canção Nova. Eles estão relatando uma provável perseguição desencadeada contra um dos sacerdotes mais queridos de todo o Brasil, o Padre José Augusto. Uma das coisas que vai nos levar à perseverança é o conhecimento da Igreja Católica. Não é de hoje que mensagens sobre o Padre José Augusto acabam por chegar até nós. Alguns leigos relatam o quanto o sacerdote é humilde,
piedoso e caracterizado por um grande desapego das coisas do mundo. E outros se sentem tão edificados que chegam a encaminhar as homilias do padre para os membros do Centro Dom Bosco ou então para os contatos do nosso atendimento. A igreja é uma só e a igreja fala apenas uma coisa, ela não fala várias coisas. Esse negócio de cada um falar uma coisa, isso aí nós encontramos no protestantismo. Naquela igrejinha, naquela seitazinha lá eles estão falando uma coisa, naquela outra lá eles estão falando outra, naquela outra está falando outra. Imagina, meus irmãos, se isso acontecer na igreja católica, o que será de nós? A quem nós iremos recorrer? Por isso que eu estou dizendo, ao catecismo, ao que a igreja sempre ensinou, e é ali que nós vamos permanecer, e é ali que nós vamos ser firmes. O padre José Augusto age como um pastor zeloso que cuida das ovelhas confiadas à Canção Nova. Por isto, o sacerdote tem buscado condenar os principais erros do seu tempo, como o divórcio, a ideologia de gênero e o aborto. Então, se tudo é permitido um homem se separar de uma mulher, casou na igreja direitinho, ele pode separar e arrumar outra. O importante é ser feliz. Tudo é permitido. É permitida a ideologia de gênero, é permitido o aborto, tudo é permitido. Então, para que lutar mais? Que igreja é essa? Essa não é a igreja que Jesus fundou. E se nós não tivermos esta graça de ouvir a nosso Senhor, nós vamos ficar perdidos. Além de alertar os fiéis contra as blasfêmias que alguns artistas e músicos estão difundindo no âmbito da cultura. Um católico sentar em frente a uma televisão e assistir uma novela onde 2 homens ou 2 mulheres se beijam e faz um monte de coisa e depois vai para a missa participar da missa como se nada tivesse acontecendo, blasfemando contra o nome de Deus, falando o nome de Deus, denegrindo a imagem de Deus, e aquela pessoa está lá assistindo na maior alegria e ainda torcendo. Isso é pecado, meus irmãos. Nós sabemos que os católicos que vivem a reta doutrina devem sofrer. Com o padre José Augusto, não poderia ser diferente. De acordo com o depoimento dos fiéis, as perseguições começaram em novembro de 2021. O setor jurídico da Canção Nova teria se reunido com o padre e orientado para que ele parasse de defender a fé nas homilias. Diante da recusa do sacerdote de renunciar ao anúncio da verdade em sua integralidade, as retaliações foram desencadeadas. Vocês estão dispostos a morrer pela fé católica? Vocês estão dispostos a não deixar de falar a verdade? Vocês estão dispostos a ser processados? Para quem está acostumado a observar o modo como os bons sacerdotes são silenciados, sabe que não há criatividade alguma nesta perseguição. Eles tendem a punir o sacerdote gradativamente, de modo que o seu rebanho tem uma maior dificuldade de perceber o que está acontecendo. A primeira censura consistiu em proibir que as homilias do padre fossem publicadas no canal do YouTube. Em seguida, a gravação de áudio da missa, que era distribuída em grupos de WhatsApp e Telegram, também foi proibida por um período. As decisões geraram comoção dentro da comunidade e os fiéis foram a público pedir pela volta do seu sacerdote querido. Queridos irmãos, olha o absurdo que está acontecendo. Você sabe que a Canção Nova é uma obra de Deus. Nós amamos o Padre Jonas, o Padre Roger, tantos irmãos que nós conhecemos lá dentro. Eu sou fruto da Canção Nova, me converti numa pregação do Márcio Mendes, aleluia, mas tem umas coisas que nós precisamos falar. A Canção Nova parou de gravar as pregações do Padre Zé Augusto no YouTube. A última foi dia 19/11 agora e não está gravando mais no YouTube da Canção Nova. E eu convido você a ligar na Canção Nova, tá? 12-3186-2600. Quando atender, digita o 7 e faça sua reclamação. Ou liga direto no jurídico da Canção Nova, 12-3186-2194 e proteste. Nós somos sócios da Canção Nova, nós ajudamos a Canção Nova para ver o Padre José Augusto pregar a palavra de Deus. Então,
eles cederam e permitiram que voltássemos a ter as homilias do padre no canal do Telegram. Talvez pelo medo de um cancelamento em massa das doações à Canção Nova. Mas agora soubemos de mais uma tentativa de silenciar o sacerdote. O padre José Augusto foi substituído da missa das 6 horas, com a justificativa de que outros padres também deveriam celebrar neste horário. Este posicionamento fez com que os fiéis retornassem, mais uma vez, a público em sua defesa. Nós que também somos sócios evangelizadores, participamos do clube de evangelização, ajudamos a Canção Nova materialmente, nós precisamos de uma justificativa, nós precisamos que a comunidade nos esclareça o que está acontecendo, por que o padre já não reza mais missas na televisão, por que o padre já não tem mais suas homilias divulgadas, o que está acontecendo? Eu tenho mais de 25 anos de caminhada e eu posso atestar que todos os dias eu aprendo algo novo. E a mudança de vida, principalmente nessas últimas quaresmas, graças às palavras do Padre, tem feito com que o meu coração se volte ainda mais para nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, pegue esses e-mails, escreva um testemunho, mesmo que seja curto e pequeno, e envie para que eles percebam e que os santos anjos encaminhem esses e-mails, para que dessa maneira o Padre volte a pregar a verdade católica para cada um de nós. E o que podemos fazer em relação às tentativas de silenciar o padre José Augusto, os próprios fiéis que acompanham e mantêm financeiramente a Canção Nova oferecem a solução. Eles estão pedindo o envio de e-mails para 4 caixas de mensagem específicas. Eu acredito que a melhor maneira seja nós entrarmos em contato com a Canção Nova através dos e-mails que temos, do atendimento da Canção Nova, e falemos a verdade. Nós queremos o Padre José Augusto de volta, ele é muito importante para a gente, nós admiramos, ele nos dá uma catequese diária e nós queremos ele de volta. Por que vocês tiraram ele? Então tem 4 e-mails aqui: conselhogeral@comunidadecn.com, padrejonas@cançãonova.com, vice-presidente@cançãonova.com e clube@cançãonova.com. A ideia é mostrar o tamanho do bem que o sacerdote tem feito em todo o país. Uma vez que a Canção Nova é conhecida por sua capacidade de acolhimento, eu tenho certeza que o envio de mensagens pedindo a volta do padre vão acabar por sensibilizar a instituição. Não deixe de enviar as mensagens para a Canção Nova. Compartilhe este vídeo e rezemos pelo fim do silêncio imposto ao querido Padre José Augusto. E que viva Cristo Rei! Nós ensinamos para os nossos filhos, por exemplo, que o menino nasce menino e a menina nasce menina. E que isso tem uma verdade no ser das coisas. Mas vocês querem pegar os nossos filhos na escola para ensinar que verdade não existe. E não existe método mais interessante para fazer isso do que, por exemplo, mexer com a identidade deles. Fazer com que os nossos filhos fiquem cada vez mais confusos e não enxerguem mais nem mesmo quem eles são. Não tenham mais contato com o ser das coisas, nem com o ser do seu próprio corpo. Meu corpo me diz que eu sou homem, mas eu não posso mais acreditar naquilo que eu estou vendo. Por quê? Porque não existe verdade, o que existe é interesse. Então, quando você vai e pega uma criança, socialismo educacional, diz Pio XI,
né, que se faz amigo da infância e procura aliciá-la. Quando o socialismo educacional entra nas nossas escolas e quer ensinar a ideologia de gênero, ninguém entende por quê. Ninguém entende por quê. E esse bando de comunistas agora, de repente, ficou preocupado com gay. Ai, porque eles querem defender os homossexuais. Bom, no dia que um comunista chegar e disser, eu condeno os campos de concentração da Rússia que matavam e exterminavam os homossexuais, eu condeno Fidel Castro por ter condenado centenas de homossexuais ao paredão, terem sido fuzilados. No dia que vocês condenarem Castro e condenarem a União Soviética e todo o bloco comunista por terem assassinados milhares e milhares de homossexuais, eu vou acreditar que você está defendendo os homossexuais. Mas enquanto você não fizer isto, o que você está fazendo é simplesmente pervertendo, mudando na cabeça das nossas crianças a convicção de que a verdade existe. Para ensinar que a verdade é simplesmente um jogo de interesses. Sabe por quê? Porque esse é o seu interesse. Para tomar o poder, instalar uma ditadura e se refestelar na corrupção, cheio de dinheiro. E os caras ainda acham que, não, porque é que os comunistas brasileiros, os marxistas brasileiros, eles se corromperam porque eles traíram a causa. Foi isso, vocês não viram? É isso aí, eles traíram a causa. Por quê? Porque o comunismo ele só pensa nos pobres. Nunca eles iam querer se enriquecer. Aí eles se enriqueceram. Por quê? Porque traíram a causa. Como eles traíram a causa? Se é isso que eles fizeram ao longo de 100 anos, enquanto o comunismo, desde o comunismo na Rússia, em 1917, até hoje, a única coisa que eles fizeram foi tomar o poder, matar um monte de gente e ficar ricos. Eu não te dou um exemplo, é uma pletora de exemplos. A gente passaria a noite inteira aqui falando disso. O que você não consegue me dar um exemplo, um único exemplo do contrário. Onde é que eles chegaram no poder e não fizeram isso? Agora você estupidamente acha que no Brasil vai ser diferente. E os caras se acham universitários. Vai nos diretórios acadêmicos da universidade. Os caras se acham críticos. Olha, eu sou inteligente. Macaquinho treinado você é, cara. Você é um macaco treinado. Treinado para não buscar a verdade. Sabe por quê? Porque quando você enxergar a verdade, você vai deixar de ser comunista. Martinho Lutero tem uma frase célebre dele que diz o seguinte: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Então está na hora da gente, nós como líderes, pastores, nos posicionarmos. Alguém falou, pastor, mas tem alguém na sua igreja que pensa diferente. Diferente de quê? Ideologia de gênero? Diferente de quê? De corrupção? Diferente de quê? De roubalheira contra o país? Essa pessoa não é da minha igreja. Se não for, ele não entendeu nada do que eu preguei até hoje, não entende nada de cristianismo, ou não entende nada de comunismo. Já falei outras vezes, os piores países para o evangelho são aqueles países, não são os islâmicos, são os países comunistas. E nós estamos aí. Quem não lembra, pouco tempo atrás o ministro Fachin propôs abuso de autoridade espiritual, religiosa. Essa lei ele propôs. Ou seja, todas as pessoas que vinham representando as suas igrejas, suas classes, essas pessoas não poderiam se candidatar ou poderiam ser caçadas por abuso de poder religioso. O que ele estava querendo dizer com isso? Que ele não queria a fé na nossa democracia. Ele não queria a fé aqui no nosso Congresso Nacional. Eles não querem, são ateus. Na verdade, o ministro Barroso tem manifestado muitas vezes a favor do João de Deus, a favor da LGBT. Mas me fala uma frase que tem falado alguma coisa a respeito do cristianismo, que 90% do país é cristão. O projeto de lei do Fachin não passou, mas ele foi proposta. E nós precisamos abrir nossos olhos. Quem não lembra? O ministro Toffoli foi citado na Lava Jato. Uma revista de circulação nacional publicou, ele mandou proibir a publicação. Ou seja, qualquer outra pessoa eles publicam até a reunião íntima do presidente, manda publicar.
Mas agora, quando eles estão, não, aí já é outra história. Queridos, eu não tenho medo de afirmar o que eu vou afirmar para vocês. Nós estamos vivendo uma ditadura imposta pelo Supremo. Eu tenho 62 anos, vivi na época do regime militar. Eu estudei, eu formei, eu casei, eu tive meus filhos, tudo regime militar. Eu nunca vi um só jornalista ou uma pessoa ser preso, mandado pelo Supremo. Tinha pessoas comunistas que algumas pessoas foram presas. Pelo Supremo, não. Ninguém foi preso. Nós estamos vendo aqui agora, o cara pega, pronuncia alguma coisa e ele pega, é preso. As redes sociais, todas as redes sociais de direita estão sendo caçadas. E agora, o ministro Salomão, corregedor-geral, ele mandou caçar todas as redes sociais de pessoas que estão falando a favor do Bolsonaro. Mas você não vê uma rede de esquerda sendo bloqueada. Que ditadura nós estamos vivendo? Ontem eu estava vendo um cientista estava falando no Pingo nos Is, dando entrevista. O cara tem pós-graduação, é um médico, né, em Harvard. O cara é um cientista. E ele citou que, segundo a Universidade de Jerusalém, segundo a Universidade, falou algumas universidades americanas, que quem teve o Covid, ele tem 6 vezes mais, na verdade 6,27 vezes mais proteção do que quem tomou a vacina. Pesquisas estão dizendo. Só porque citou, foram em cima dele. A foto dele está não sei onde com X vermelho, como se estivesse transmitindo fake news. Ou seja, os médicos não podem falar de medicina, os cientistas não podem falar sobre ciência. Pode, desde que esteja junto com ele. Eu, por exemplo, estou falando isso aqui, muita gente vai achar, você é fascista. Por quê? Porque eu não concordo com a ideologia de esquerda, eu sou fascista. Então o Brasil, queridos, nós precisamos mudar. Por isso, eu vim com essa camisa. Por isso, dia 7 de setembro, eu estarei nas ruas. Eu estarei. Uma pessoa mandou mensagem para mim, toma cuidado, meu Twitter foi bloqueado, o meu Instagram foi bloqueado, voltou agora. Muitas restrições, eu publico as coisas, diz que é indevido aquilo que eu publiquei e está acontecendo diretamente comigo. Bom, alguém falou, toma cuidado, Ibe, não se expõe demais não. Como cuidado? Como cuidado? Eu sou pai, sou avô e eu preciso lutar pelo meu país, para que meus netos não sejam prisioneiros dessa ideologia, para que meus futuras gerações, quem sabe meus bisnetos, não sejam obrigados a entrar na escola e alguns países ser obrigados a ter uma ideologia de gênero. Não, eu não quero isso no meu país. Eu não quero isso nos meus filhos. Olha, gente, chega um ponto que se nós queremos a paz, precisamos pensar na guerra. Não estou falando de pegar em armas, não. Não estou falando de ruptura da instituição, não. Não estou falando nada disso. Estou falando que nós precisamos usar as nossas armas. A nossa palavra, a nossa boca, a nossa influência, a nossa presença nas ruas. Precisamos, queridos. Nós estamos em tempo de ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. É isso que a gente pensa. É por isso que eu estou aqui em frente ao Supremo. Porque eu quero um país livre. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos livre dessa gente que comunista, que não quer ver o bem da nação. Uma gente que solta corruptos e manda prender gente honesta. Cristãos sendo presos. Roberto Jefferson é um novo convertido, entrou com a Bíblia na mão. Oswaldo, o jornalista Oswaldo, mesma forma. E quantas pessoas estão sendo bloqueadas? Sabe por que estão bloqueando? Vou contar para vocês por que estão bloqueando. Por que o Bolsonaro ganhou a eleição? Ele sempre, na história, quem a televisão apoiava, quem tinha espaço na televisão ganhava. Ponto final. A televisão promovia quem quisesse e derrubava quem quisesse. Collor é um exemplo disso. Collor saiu do nada, a televisão o apoiou e foi eleito. No momento que ele interferiu em alguma coisa, tiraram ele. Só que o Bolsonaro não tinha televisão, o Bolsonaro não tinha nada que os grandes partidos tinham e ele ganhou com a rede social. Então o que acontece? Eles estão cortando agora todas as pessoas, porque sabe, antes de 2022 precisamos cortar os canais que falam a verdade, que não estão com esse establishment que vem pela mídia, que todo mundo tem de aceitar. Então os jornais, as mídias, os canais estão sendo bloqueados. Para quê? Para que não aconteça novamente o que aconteceu em 2018, que podemos eleger novamente o Bolsonaro. Como fizeram lá nos Estados Unidos com o Trump. O Trump até o Twitter tirou ele. E o porta-voz do Talibã tem Twitter, mas o Trump não tem Twitter. E aí, gente? Vamos ficar fazendo o quê? Até que ponto nós vamos ficar aceitando essa ditadura da toga? Até que ponto nós vamos engolir? Até que ponto esse pessoal vai estar interferindo e os nossos deputados estão aceitando de joelho isso? Nós vamos nos posicionar.
Eu sou pai, sou avô, sou pastor, sou brasileiro, amo a minha pátria e sou disposto a dizer, ou ficar a pátria livre, ou aqui lá. Vou morrer pelo Brasil. Tilhas. Até quando? Até quando não puder mais rezar? Quando as igrejas foram fechadas ou perseguidas, como na China, em Cuba? Não se iludam. Não se iludam, não baixe a guarda. Precisamos lutar o tempo inteiro para esclarecer o povo politicamente, antes que seja tarde demais, antes que não sobre nada. Nada. Nós estamos vivendo o momento mais dramático que eu já vi na minha... Sim, que eu já poderia imaginar. Há 10 anos atrás, eu não podia imaginar o que estamos vivendo hoje. É assustador. Assustador. E que fique bem claro, movimentos esquerdistas são anticristãos. Se você é esquerdista desses partidos, converta-te. Não é cristão. Caramba. Não misture esses... Acabou de entrar aqui esse partido mais famoso da esquerda lá em Santa Catarina, um processo contra a escola que tirou a linguagem neutra. Linguagem neutra, aquela estupidez. A ideia socialista é a seguinte: nós estamos numa sociedade de desiguais. Nós temos o capitalista, opressor, e o pobrezinho do proletário, o pobre, o miserável, oprimido. Nós vamos fazer igualdade. Nós vamos forçar este capitalista a se rebaixar até que finalmente estejam todos iguais. Bom, então me explica lá. Como é que você vai fazer com que o capitalista poderoso se rebaixe? Só se você tiver alguém mais poderoso do que ele. Ora, quem que vai ter mais poder do que o capitalista? O governo. Então, ao propor o socialismo, você está propondo necessariamente que uma classe ainda mais poderosa do que os capitalistas venha, seja o salvador da pátria e proporcione a igualdade. Mas eles vão ficar fora dessa igualdade. Porque senão, eles não vão ter poder para manter a pressão da igualdade. E isso que eu estou dizendo não é somente uma dedução lógica. É uma lógica como 2 e 2 igual a 4. Mas é também fato histórico. Onde quer que os socialistas chegaram ao poder, eles criaram uma nova elite, ainda mais corrupta, ainda mais opressora e ainda mais desgraçada do que os capitalistas que eles tiraram do poder. Isso desde a senhora Brezhnev, que na União Soviética fazia chá na sua mansão, nos jardins de sua mansão, com as senhoras que eram a elite do Partido Comunista, ao som da Orquestra Sinfônica de Moscou, até a Romênia, onde o ditador comunista Ceausescu tinha na sua casa torneiras de ouro. Era assim. E é assim em todos os lugares, inclusive na ilibada Cuba, onde ninguém gosta de falar. Existe uma elite que passa muito bem, obrigado, enquanto os cubanos vivem nas necessidades primárias. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um engodo. Ou seja, uma coisa é a propaganda que o socialismo faz de si mesmo. Outra coisa é o socialismo real. O socialismo que existe neste mundo já faz um século. Em todos os governos socialistas que existiram no mundo, isto aconteceu. Você vai dizer, mas é porque por fragilidade deles eles traíram o socialismo. E eu estou te mostrando que não foi fragilidade deles. Isto é a lógica do sistema. A lógica do sistema é que, para que fiquem os outros iguais, eu preciso ter alguém
que, como diz o George Orwell, seja mais igual. Não é? No seu livro A Fazenda dos Animais, o socialista George Orwell criticou esta realidade, mostrando e deixando nu aquilo que é o sistema, as pretensões socialistas. Não é possível instaurar uma igualdade sem que haja alguém que é mais igual. Pois bem, nós podemos trazer o governo abaixo, não tem problema. Se a ideologia socialista continuar vingando no nosso país, continuar crescendo, continuar vicejando, continuar fazendo com que este país seja cada vez mais comunista, eles irão vencer sempre. E nós iremos sempre ficar do lado do ora veja. Teremos uma elite governante cada vez mais corrupta, cada vez mais poderosa e um povo cada vez mais sonso, cada vez mais dormindo. Você pode dizer que o gigante acordou. O que eu digo é que o gigante nunca esteve tão dormente. Na verdade, acho que ele está em coma profundo. Porque quando você não enxerga os males que afligem a você, você vai às ruas e protesta. Alguém mais inteligente do que você irá manipulá-lo e usar essa sua indignação como combustível para aprofundar ainda mais os nossos males. Só existe uma saída para o Brasil: jogarmos na lata do lixo da história esta ideologia macabra e assassina, chamada socialismo, que já matou milhões de pessoas ao longo destes 100 anos em que existe no mundo e continuará matando, corrompendo e fazendo mal. Queridos, o sofrimento dos cristãos do Nicarágua desses dias perseguidos pelo governo comunista não pode deixar de despertar a consciência do nosso Brasil nesta hora tão dramática das próximas eleições. Como pastor e padre não posso ficar omisso, pois sei que a ousadia dos maus é devida à omissão dos bons. Este apelo à nação traz palavras que não são minhas, no entanto, são profundamente verdadeiras e urgentes, pois o Nicarágua não é uma exceção. Pelo menos em 50 países do mundo, mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos atualmente. É inútil orar como cristão e depois votar como ateu. Rezar pela vida e depois votar em candidatos a favor do aborto. Orar para que Deus liberte a igreja da perseguição dos países comunistas e votar em candidatos comunistas ou que apoiam quem persegue a própria igreja. Orar pedindo a Deus a expansão do Evangelho e depois votar em candidatos que querem fechar as igrejas. Que sentido tem orar pela família e depois votar em candidatos que defendem ideologias que destroem a família? Orar pedindo a Deus pelos filhos e votar em quem defende a pedofilia e a ideologia do gênero. Orar para que Deus defenda os jovens da droga e votar para quem quer a liberalização da droga. Não adianta orar como cristão e votar como ateu. Que Deus abençoe o Brasil e que o nome de Jesus seja exaltado na terra de Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Volta para a realidade. E a realidade é a seguinte: o socialismo, ele é corruptor na sua própria essência. Se você continuar com uma ideia socialista na sua cabeça, você vai realmente continuar promovendo corrupção. E deixa eu te explicar o que é o socialismo, então. A ideia socialista é a seguinte: nós estamos numa sociedade de desiguais. Nós temos o capitalista opressor e o pobrezinho do proletário, o pobre, o miserável oprimido. Nós vamos fazer igualdade. Nós vamos forçar este capitalista a se rebaixar até que finalmente estejam todos iguais. Bom, então me explica lá. Como é que você vai fazer com que o capitalista poderoso se rebaixe? Só se você tiver alguém mais poderoso do que ele. Ora, quem que vai ter mais poder do que o capitalista? O governo. Então, ao propor o socialismo,
você está propondo necessariamente que uma classe ainda mais poderosa do que os capitalistas venha, seja o salvador da pátria e proporcione a igualdade. Mas eles vão ficar fora dessa igualdade, porque senão eles não vão ter poder para manter a pressão da igualdade. E isso que eu estou dizendo não é somente uma dedução lógica. É uma lógica como 2 e 2 igual a 4. Mas é também fato histórico. Onde quer que os socialistas chegaram ao poder, eles criaram uma nova elite, ainda mais corrupta, ainda mais opressora e ainda mais desgraçada do que os capitalistas que eles tiraram do poder. Isso desde a senhora Brezhnev, que na União Soviética fazia chá na sua mansão, nos jardins de sua mansão, com as senhoras que eram a elite do Partido Comunista, ao som da Orquestra Sinfônica de Moscou, até a Romênia, onde o ditador comunista Ceausescu tinha na sua casa torneiras de ouro. Era assim e é assim em todos os lugares, inclusive na ilibada Cuba, onde ninguém gosta de falar. Existe uma elite que passa muito bem, obrigado, enquanto os cubanos vivem nas necessidades primárias. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um engodo. Ou seja, uma coisa é a propaganda que o socialismo faz de si mesmo. Outra coisa é o socialismo real. O socialismo que existe neste mundo já faz um século. Em todos os governos socialistas que existiram no mundo, isto aconteceu. Você vai dizer, mas é porque por fragilidade deles eles traíram o socialismo. E eu estou te mostrando que não foi fragilidade deles. Isto é a lógica do sistema. A lógica do sistema é que, para que fiquem os outros iguais, eu preciso ter alguém que, como diz o George Orwell, seja mais igual. Não é? No seu livro A Fazenda dos Animais, o socialista George Orwell criticou esta realidade, mostrando e deixando nu aquilo que é o sistema, as pretensões socialistas. Não é possível instaurar uma igualdade sem que haja alguém que é mais igual. Pois bem, nós podemos trazer o governo abaixo, não tem problema. Se a ideologia socialista continuar vingando no nosso país, continuar crescendo, continuar vicejando, continuar fazendo com que este país seja cada vez mais comunista, eles irão vencer sempre. E nós iremos sempre ficar do lado do ora veja. Teremos uma elite governante cada vez mais corrupta, cada vez mais poderosa e um povo cada vez mais sonso, cada vez mais dormindo. Você pode dizer que o gigante acordou. O que eu digo é que o gigante nunca esteve tão dormente. Na verdade, acho que ele está em coma profundo. Porque quando você não enxerga os males que afligem a você, você vai às ruas e protesta. Alguém mais inteligente do que você irá manipulá-lo e usar essa sua indignação como combustível para aprofundar ainda mais os nossos males. Só existe uma saída para o Brasil: jogarmos na lata do lixo da história esta ideologia macabra e assassina chamada socialismo, que já matou milhões de pessoas ao longo desses 100 anos em que existe no mundo e continuará matando, corrompendo e fazendo mal. Nicarágua, a perseguição e prisão de padres católicos e freiras na Nicarágua. Ah, é? É triste. Toda ditadura, e aqui eu não quero entrar diretamente na política partidária, mas não tem como a igreja não ser política. E eu sou um cara político.
no bom sentido da palavra, no sentido de formar opinião. E nós não podemos aceitar qualquer ditadura. E o que está acontecendo lá é um absurdo. É uma ditadura onde, só para você ter uma noção, há 15 dias atrás foi fechada todas as rádios católicas da Nicarágua. Agora, semana passada, o bispo ficou preso dentro da sua casa, sem poder exercer o ministério. E os padres estão sendo, na Nigéria também, sendo raptados, alguns mortos e alguns desaparecidos. Por que medo de... Porque a igreja forma consciência, né? A igreja, ela dá esperança, forma resistência à ditadura. Nos dias de hoje, então, ainda existe esse tipo de perseguição? Existe. No Brasil nós estamos vivendo. No Brasil também? No Brasil estamos vivendo. Estamos vivendo porque nós, como igreja, nós temos um papel muito grande, que é volto a dizer, o papel de formar consciência, dar esperança, e um povo que é firme na fé é difícil de manipular. É igual a educação. Por que os governantes não querem investir na educação? Porque é mais fácil manipular um povo burro, analfabeto. Da mesma lógica que eu sei que muitos professores e educadores vão concordar comigo do que eu estou dizendo, vale para a religião. Por que não se quer um povo sadio espiritualmente? Porque o diabo não quer. O diabo, o espírito do mal, não quer que o povo reze e que o povo seja família. Então fica infiltrando todo tipo de maldade. Esses vagabundos políticos, o Brasil vai ser um país comunista. Deus queira que a gente faça alguma coisa. Só para você dar uma olhadinha. Aqui, vizinho nosso, na Venezuela, que todo mundo acha, e principalmente esse povo de esquerda, né, que ama esses esquerdistas vagabundos, mas por que não vai morar na Venezuela? Por que não vão morar em Cuba? Na Venezuela, as autoridades políticas estão fazendo os chefes de famílias, depois de serem torturados, comer as folhas da Bíblia até acabar. Na Bolívia, semana passada agora, ou essa semana, não vai ser mais permitido evangelizar na Bolívia. E todo esse bando de esquerdista vagabundo batendo palma para essa corja. E as nossas autoridades fazem nada. É por isso, mostra a Clóvis aqui, a igreja. É por isso que a igreja está desse jeito que vocês vão ver agora. Olha aí. Olha que bonito. Olha que gracinha, tá vendo? Do jeito que o Partido Comunista Chinês deseja. Vamos continuar assim. Nós de igreja, padres, bispos, pastores de igreja, vamos continuar tudo com a boca fechada. Vocês vão ver daqui 10 anos. Então é por isso que a igreja está desse jeito. Aqui na igreja tem Covid, mas no ônibus lotado e nas festas não tem. Estamos a poucos dias de definir o que queremos para o nosso país. Eu, mãe e cristã, me preocupo muito com o que está sendo repassado para as nossas famílias. Eles sempre foram a favor da descriminalização das drogas, da liberação de presos. Eles chegam ao ponto de dizer que vê lógica no assalto, que o bandido não pode ser preso só porque roubou um celular. Eles estão invertendo tudo. Por exemplo, sou a favor
favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Através da música, da arte, nós estamos vendo debaixo dos nossos narizes as nossas crianças serem sexualizadas, muitas vezes com o aval da escola, onde militantes travestidos de professores disfarçam o ensino sobre educação sexual e transformam a escola em uma verdadeira orgia. Eles tentam aprovar projetos de lei como o tal banheiro neutro, onde meninos e meninas passam a frequentar o mesmo espaço. Consegue imaginar a loucura? Eles pervertem as nossas crianças e, ao mesmo tempo, tentam nos convencer de que matar um bebê no ventre é questão de saúde pública. O aborto é ilegal. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Quem comete um aborto leva consigo uma culpa para o resto da vida. Além de estar matando o seu próprio filho, está condenando as próximas gerações. Eles querem ridicularizar a família. Dizem até que os valores familiares são retrógrados. E nós sabemos que esses valores são a base de uma sociedade. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E você sabe que pelos nossos filhos, pela nossa família, nós não podemos perder essa guerra.